Olá, adorador! Este cântico de romagem é o 7º da série de 15 canções que os peregrinos de Israel cantavam quando subiam para Jerusalém para se apresentarem diante do Senhor e celebrar as festas religiosas. A maioria dos estudiosos concorda que este salmo foi composto após o exílio, em gratidão ao Senhor pela restauração do seu povo, que estava de volta a Jerusalém depois de 70 anos exilados na Babilônia. Podemos imaginar os peregrinos cantando este salmo a caminho ou quando já estavam em Jerusalém, talvez lembrando os anos que passaram fora da Cidade Santa e celebrando a alegria do retorno à sua pátria. O poeta descreveu o sentimento do povo dizendo que eles ficaram como quem sonha. Era um misto de surpresa, felicidade e gratidão pelo amor e pela bondade de Deus em trazê-los de volta do exílio. Parecia um sonho, bom demais para ser verdade, mas era verdade. O povo sabia que um dia esse momento chegaria, pois o Senhor havia dito, através do profeta Jeremias, que eles ficariam no exílio por 70 anos. Durante os longos anos de espera, eles haviam sonhado em voltar para casa. Mas quando chegou o momento, foi uma experiência incrível. Tudo aconteceu tão rápido que parecia um sonho. Na Babilônia, os judeus não conseguiam cantar os seus cânticos, mas quando receberam a boa notícia de que estavam liberados para voltar para Jerusalém, eles celebraram aquela ação de Deus com muitas risadas e cânticos. A misericórdia de Deus aconteceu de forma tão inesperada, tão surpreendente, tão singular, que eles não conseguiam parar de rir. Riram tanto que suas bocas ficaram cheias de riso, porque seus corações também estavam cheios de alegria. Que testemunho maravilhoso da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Isso nos reporta ao significado da palavra evangelho, boas notícias. O evangelho nada mais é do que riso e alegria para os cativos, ou seja, para aqueles que estão presos no jugo do pecado e da morte. Ao receberem a boa notícia da salvação em Jesus Cristo, o Espírito Santo entra em ação, trazendo libertação, riso e alegria ao coração daqueles que foram libertos. O sentimento de surpresa não se limitou ao povo de Deus. As nações vizinhas também ficaram perplexas com o que estava acontecendo. A liberdade dada aos judeus aconteceu de uma maneira tão extraordinária que todos perceberam que só podia ser a poderosa mão do Deus de Israel. E então confessaram publicamente que o Deus de Israel havia feito grandes coisas pelo seu povo. E os judeus responderam com uma frase que também deve ser a confissão de todos os cristãos em todas as igrejas. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. A segunda metade deste salmo não nega a alegria estampada na primeira metade, mas os exilados que retornaram perceberam que havia muito trabalho a ser feito para que Jerusalém se tornasse novamente uma cidade segura e habitável. Podemos fazer aqui uma analogia com uma pessoa que teve sua vida totalmente transformada por Jesus Cristo. Ela está muito feliz, agradecida e maravilhada com o que Jesus fez. Mas essa pessoa sabe que ainda há muito a ser feito. Ela sabe que ainda tem que renunciar a muitas coisas para se desligar completamente do hábito de pecar que foi cultivado ao longo dos anos da sua vida na prática do pecado. O versículo 4 diz: "Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe." Ou, Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Negueb, ou Negev, é o nome do deserto que ocupa cerca de 60% do território de Israel e está situado no sul do país. Essas torrentes fluem na época das chuvas. Os riachos podem se formar de repente e correr como um fluxo poderoso, formando inundações repentinas. O salmista orou para que Deus fizesse uma obra de restauração assim, poderosa e repentina entre o seu povo. Afinal, por mais árida que seja a terra, Deus pode enviar riachos vivificantes.
Com muita sabedoria, o salmista lembrou a si mesmo e a todos nós que a grande alegria é muitas vezes precedida por uma estação de lágrimas, como se fossem sementes que semeamos e que trarão uma colheita de alegria para ser colhida mais tarde. Veja que o salmista traz duas imagens de renovação. A primeira imagem é dos riachos que se formam de repente no deserto, que trazem resultados repentinos e abençoadores. E a segunda imagem é dos que semeiam com lágrimas e colhem com alegria, que traz resultados depois de um longo período de trabalho duro e espera. Note que essas duas imagens não são apenas marcantes, elas são complementares. Há bênçãos que Deus envia de repente, mas outras vêm com o passar do tempo, e ainda há aquelas bênçãos que só vêm depois de uma boa semeadura, choro e espera paciente. Porém, a promessa de Deus não falha, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Então, se muitas vezes semeamos em alguma área da nossa vida com lágrimas, devemos continuar, seja em meio a perseguições, aflições, doenças, dores, tristezas. Se trabalhamos na igreja e nenhum relato ou menção é feita do nosso trabalho, precisamos continuar, pois com certeza está chegando o dia em que nós colheremos com alegria e a nossa colheita será abundante. Diante do Senhor, nenhuma lágrima, nenhuma oração inspirada pelo Espírito Santo é perdida ou improdutiva. Precisamos crer que, assim como o Senhor Jesus, ainda veremos o trabalho da nossa alma e ficaremos satisfeitos. E amanhã nós vamos refletir sobre o Salmo de Salomão, no qual veremos que nenhum sacrifício ou trabalho humano vale a pena se não tiver a bênção do Senhor. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!